Diretamente de Florianópolis para o mundo. Ai, ai, O Alfredo. mais bronzeado de todos. Quem é da nossa gangue não tem medo. Ai, que lindo backing vocal. Eu acho que a gente pode sair daqui direto pra lobotomia. Eu quero usar minha luz aqui, ó. Essa luz de recorte. Amiga, eu não quero essa cor. Eu quero Que cor você quer? o Você quer o verde. verde? Vamos lá. Pronto. Nossa, que Uau. lindo. O Nossa, não, Hulk. acho que não ficou bom. Não, acho que bom. Agora você vai gravar com o verde até o fim. Ai, confiscando o negócio. Ou é verde ou não é nada. Tá, vamos lá. Vamos começar então o episódio de hoje. A Giovana veio, que ela tava afim de falar sobre o TDAH dela no episódio de hoje. E daí, o que é o grande ponto desse episódio? É como hoje em dia a gente tá vendo que a gente abre o TikTok e aí tem um monte de conteúdo que vai falar assim, se você tem determinadas características, tipo, determinadas manias quer dizer que você tem algum tipo de neurodivergência. E daí hoje todo mundo tem ou TDAH, hoje todo mundo tem TOC, hoje todo mundo tem autismo. E daí é uma grande questão pensar nisso tudo. Começa que você falando calma desse jeito já me dá um certo nervoso. Amiga, eu tô agora entrando numa nova temporada aqui do podcast. Eu tô mais nesse lugar. Já começa Na assim. verdade, eu já não tomei café, né? É isso, eu não tomei café antes de gravar, começa de outro jeito. Hoje você tomou maracujina. É bem Mas gostosa. mas uma coisa que me irrita mesmo e é verdade, é quando alguém fala muito assim comigo e demora pra falar Pra chegar no ponto. daí eu falo: "Fala, fala, fala logo", Uhum. porque as pessoas pensam que eu sou calminha, mas eu não sou calminha não. Ninguém pensa que você é calminha. Pensa, todo mundo pensa: "Ai, você fala tão calminho, não sei o quê", mas por dentro de mim, gente, mora um furacão. Uhum. Mas aí, o que que você me trouxe hoje que hoje eu não li roteiro, já vou deixar bem claro, então hoje eu tô participando, fui convidada, obrigada mais uma De vez. nada. É isso, mulher, que hoje todo mundo tem neurodivergência porque viu um vídeo no TikTok. Então, eu acho que você é um pouco assim, você não acha? Porque o Ângelo vive falando pra mim: "Amiga, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo". Não é sempre, às vezes só. É porque eu acho que esses conteúdos eles são tão convincentes que eles realmente, às vezes, despertam umas pulgas atrás da nossa orelha. Porque assim, se fosse uma coisa, ok. Só que às vezes parece que são, sei lá, 10 coisas e são 10 coisas muito específicas. E aí eu acho que, de fato, a gente acaba muitas vezes entrando nessa pira de, sei lá, achar que tem ali um autismo, de achar ali que tem um TDAH, alguma coisa assim. A Giovana fala de mim, mas ela vive me mandando vídeo de um cara que produz conteúdo sobre isso Aham. e falando, eu sou. E aí, na verdade, é a coisa mais genérica do mundo. Não, o pior de tudo é Desligou o microfone. Ó, sério. sério. Tem bateria isso aqui? Mas o que que foi esse barulho? Eu acho que a gente tem coisas que a gente não precisa fazer um teste. Tem coisas que, tipo, a vida mostra pra gente. Gente, deveria ter a luz verde nos dois lados. O problema, Giovana, é que você colocou essa lâmpada aqui na minha frente só pra te iluminar Eu, melhor. né? E agora eu não consigo enxergar direito. A minha visão tá toda afetada e a culpa é totalmente sua. Mas aí, daí, pensando Hã. também nesse rolê aí de que todo mundo tem alguma coisa, tem um TDAH, tem um autismo, não sei, é que eu fico pensando também sobre a falta de acesso enquanto você ter grana mesmo para conseguir buscar uma consulta, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, seja com qualquer coisa nesse sentido, para de fato ver ali se você tem alguma coisa ou não. Então, não acho que o conteúdo que a gente vê no TikTok seja o O melhor. ideal, mas fico pensando no quanto, tipo, é compreensível, sabe?
Mas tem muita gente que a única informação que ela vai ter é pelo TikTok, né. Sim. E daí você vai marcar, por exemplo, um neurologista, nem todo mundo tem condições de ir no neuro ou depende do SUS, e a gente sabe que o SUS demora um tempo e tudo mais, então a pessoa fica ela acaba se apegando àquilo lá. Mas eu sempre acho doido que de uma lista, por exemplo, tem 20 questões, porque sempre tem esses vídeos assim: "Responda 20 questões, se não sei quantos por cento bater com você, você é". Não, 20 não, que 20 já é É muito para a 10. geração que eu sou. É 3 perguntinhas, você responde ali 3 perguntinhas, qual é o seu nome, você acha que você tem autismo e de 0 a 10 quanto você acha? É É. isso, aí eu respondo o meu nome, sim, 10. Sou. Eu sou. Daí pior Entendeu? que ele manda: É assim que a Amiga, eu gente acho que vê. eu sou, Que eu acho que eu não mentira sei que o eu quê". mando nada, é super mentira isso aí, Gente, veio mas de tudo que eu vou mentirosa. ler esses negócios, assim, bate. Como é que pode? É, Bate. porque é genérico. Então, daí eu Tipo fico assim, assim: esses dias passados a Giovana me mandou um falando que ela tinha do "Não TDAH, é sobre porque mim o o vídeo de hoje". porque o cara falou assim: "Ah, que você vai ler o livro e você fica pensando em um monte de coisa, tipo, que você tem a roupa pra lavar, que você tem a comida pra fazer, que você não consegue focar no livro e fica lendo a mesma página 20 milhões de vezes". Aham. E aí o vídeo falava sobre isso e ela falou: "Ai, olha, tá vendo, eu sou assim". Eu falei: "Amiga, todo mundo é assim". Todo mundo é assim, o mundo É, tá assim hoje em dia. então, é você ficar no TikTok o dia inteiro, aí é claro que vai dar ruim Eu mesmo. adoro aquelas conversas assim: "Nossa, eu tô tão esquecida, eu tô tão esquecida", daí a pessoa fala assim: "E eu?". Tem algumas coisas Daí você que nem fala sobre o seu esquecimento. mas eu acho que o ponto que a gente tem que trazer aqui como Hã. conscientização, porque hoje eu vim nesse mood bem mais sério, né, porque eu fui super criticado do vídeo anterior, e é a superficialização, né, porque o que que acontece? A gente acaba superficializando o diagnóstico, então vamos ter lá as pessoas que de fato tem uma questão e você sai o quê? Como chato do rolê. Porque o que que acontece? As pessoas têm uma mania de falar assim: "Ah, porque eu tenho toque de ver os livros desorganizados". Não, você não tem toque, porque você não tem um diagnóstico, você pode ter uma mania, Uma você não mania. gosta de ver. Porque daí o que que acontece? Você vira o problematizador do rolê, mas de fato isso é uma questão muito mais séria, né, uma pessoa ali que, sei lá, tem um diagnóstico real, que precisa de um tratamento adequado, que precisa de um nível de suporte, é outra coisa. Eu tenho pessoas que precisam de suporte na família, eu sei do que eu tô falando. Nossa, Tá vendo? Não, é hoje ele verdade. veio que veio, meu Eu vim hoje Deus. pra educar. Você quer É ter isso o aí. mood de professor. Você também não tem pessoas na família que precisam de um grau de suporte pra alguma coisa? Tem, ah, tem, Então. tem. Não, então, eu sei que você tem. Sempre tem. Mas é doido isso que você tá falando, porque o que que acontece? O que que é toque? As pessoas acham que mania é toque, e toque é uma coisa muito mais prejudicial, né, pra pessoa. Tem a história do Roberto Carlos, por exemplo. Ele tinha toque, assim, durante muito tempo, e inclusive ele mesmo falou isso. Ele usava só azul, não usava roupa escura, e tinha a música dele: "Quero que vá para o inferno". Ele tirou o inferno, então ele fala: "Vá para o céu", depois ele falava "céu" de novo, uma coisa assim. Mas o que que isso tem a ver com o toque? Ele não tinha esse toque de, por exemplo, ele tomava vários banhos, então junto com o toque acompanha outras manias, outros medos, outras inseguranças. Então, por exemplo, quem tem toque lava a mão várias vezes porque ela acha que vai pegar alguma Eu doença. não tenho, porque eu não lavo a minha mão. Você tem imunidade, né, É. imunidade de rebanho. Eu criei imunidade quando eu era criança, porque quando a criança é exposta à terra, à chuva, Aham. ela cria imunidade e isso deixa ela imortal pelo resto da vida. É, boa. Então, eu não tenho toque porque eu não lavo a minha O mão. meu bolinho era bolinho de terra, não era bolinho Mas de daí isso é o quê? Pobreza? Ou né, porque daí a gente tem que pensar nisso daí também. tem um negócio chamado vermes também, né, porque geralmente dá essa vontade de comer terra, né. Tenho todos Ai, também. Então, mas e daí? O que que você acha sobre isso? De, tipo assim, a galera que fica se autodiagnosticando, eu acho isso um perigo, mesmo sendo uma dessas galeras que se se auto autodiagnostica. é, É então porque eu acho que também, agora pensando nisso, mudou um pouco a cara, né? Porque o que que a gente vê? Antes, geralmente a gente se autodiagnosticava mais no Google,
Google, porque a gente sentia ali uma dor de barriga, a gente sentia ali uma dor de cabeça, meio, sei lá, que no fundo da cabeça daí você procurava no Google, o Google falava que você tinha uma doença terminal, né? Geralmente você tem, Aham. sei lá, um tumor maligno ou uma coisa tão grave quanto. Só que agora eu Você tem o chat percebo GPT. que a gente tem duas coisas. A primeira delas é a gente tem falado mais sobre saúde mental, Uhum. de modo geral, e agora o algoritmo já te envia aquela informação. Você já não tem mais aquele trabalho de pesquisar. Então você está ali rolando a sua tela e do nada chega um determinado conteúdo e o conteúdo muitas vezes parece muito convincente, aí você fica nessa pira de tipo, cara, tem alguma coisa. Não, é doido isso, porque Gente, a Giovana veio hoje só pra, é doido, é é muito doido. É, maluco, não sei aham. o quê. Tem um podcast que a gente acompanha, né, que a pessoa fica: "Aham, é, uhum". Qual? Você sabe qual é. Não, eu quero ser amigo dos podcasters, É não isso quero aí. queimar os Não, mas possíveis é doido convites. como a gente cai de novo, não quero falar sobre esse assunto hoje de novo de algoritmo, mas cai sempre nessa mesma coisa, porque ele alimenta a nossa fragilidade. Então, se você tem medo que você vai ter aquela doença, é impressionante. Agora, para mim, começou a aparecer Alzheimer, né? Vários Alzheimer, porque eu cliquei, curti um vídeo. A partir do momento que eu curti, e aquilo vai entrando na tua cabeça, daí você fica assim: meu Deus, será que eu vou ter? Porque eu não tô dormindo. Daí tinha lá 5 pontos para você, se prevenir. Dormir bem, eu não durmo. Se alimentar bem, eu não me alimento. Fazer exercício físico, eu não faço. Vergonha na cara, não Eu tenha. não tenho. Ai, que horror. Esse rolê, né, de reduzir tudo a vergonha na cara é um outro sintoma. É um Eu, sintoma. eu lembro na época que, tipo, tinha muito essa coisa. Esses dias passados eu peguei um Uber que ele tava falando sobre como antes todo mundo que ele ouvia as pessoas falando, tipo, que estavam depressivas, que tinham alguma questão de saúde mental mais séria, que ele falava que era vergonha na cara. Daí ele falou que um momento ele teve burnout, ficou com depressão e aí passou a entender as pessoas de verdade e que Que não tem tem nada a ver com depressão. vergonha na É. cara, né. Teve um tempo que eu tive depressão, né, acho que todo mundo, né. 3 dias. Não, Ah, eu fiquei um brincadeira. tempinho e eu lembro que eu era uma dessas pessoas que falava assim, aquelas frase clássica, né. E eu gosto de falar isso, de falar da minha experiência, porque eu era uma pessoa que falava: "Ah, é falta de um tanque para lavar roupa, falta de uma Nossa! louça, depressão, é falta do que fazer". E de repente quando você se vê do outro lado, você vê o quanto você fica impotente e as pessoas falando: "Ah, mas você precisa reagir, né, você precisa levantar da cama, você precisa caminhar, dar uma volta no quarteirão", mas quem tá com depressão, às vezes, não consegue nem levantar da cama. Vamos passar aí uma lista de frases motivacionais para quem tá passando por algum problema nesse momento e tá assistindo o podcast, né. Então você aí tá passando por um problema, você precisa reagir, Você precisa levantar da cama, você precisa beber água, ir lavar a louça. você precisa sorrir. O sorriso ativa um mecanismo no seu cérebro que diz: "Eu estou feliz", mesmo não estando. Só o movimento e pior que é verdade. Aham, Não, vai. eu não acredito nisso, mas Hã. as pessoas falam: "Ai, sorria". Quantas vezes eu assim no espelho, e Nossa, com aquela mas essa cara. cara aí de raivosa, de cachorro com raiva, isso aí não é sorriso não, amiga. Outra Amigo, coisa que não você tem pode também como. fazer pra aumentar aí o teu poder, é ouvir a música Viva la Vida do Coldplay, Ah, né, tinha muito bom. essa que É. falavam horrores na Hã. internet também. Não, mas aí ó, também o que que a gente tem que pensar, que eh, tem um ditado que a galera também fala, além do rolê do vergonha na cara, que Aham. falam que, tipo, hoje todo mundo tem alguma coisa. Sim. E isso é uma outra coisa que também parece que é um extremo, né? Tipo, primeiro são as pessoas que ou elas estão se autodiagnosticando, só que no outro lado tem muito essa ideia de que falam, ai, porque hoje todo mundo tem alguma coisa, nossa, entra um pouco nessa pira de tipo, se você tivesse indo lavar uma louça, você não estaria tão preocupado com isso e afins, quando na verdade essa ideia Uhum. de todo mundo ter alguma coisa é bom porque minimamente se tem mais consciência do rolê. É, quando você tem alguma você tá falando de fazer alguma coisa e, tipo, a pessoa tá com depressão, mas mesmo assim ela faz alguma coisa, é isso? Não, é porque assim, as pessoas, principalmente mais antigas, tipo a Giovana,
Geralmente. Tô Sabia, zoando. demorou. Não, tô zoando. Não, tipo, tem essa coisa que fala assim: "Ai, porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa, hoje em dia todo mundo tem um problema da Aham. cabeça, hoje ninguém mais é saudável", tipo, se criam muito esse rolê, tipo, antigamente o meu filho não tinha nada dessas coisas, antigamente as crianças eram todas saudáveis, mas hoje todo mundo tem alguma coisa. Sabe, essa ideia de tipo porque, por exemplo, fala assim: "Ah, a criança tem hiperatividade", ou "A criança tem um déficit de atenção, ela Uhum. precisa de um tratamento". Só que parece que são coisas que a gente inventou hoje. Eu acho que antes não tinha acesso ao diagnóstico como tem hoje, e hoje tem demais. Então, pelas redes sociais e tudo mais, porque assim, todas as pessoas que têm filho que eu conheço e eu converso, a pessoa fala assim: "Meu filho tem déficit de atenção". Uhum. Daí, claro que ele tem déficit de atenção. Não sai do A TikTok. geração dele tem É déficit de brincadeira. atenção, porque mas é verdade, É. rede social, celular, é ansiedade, tem que fazer, é muita atividade. Eu conheço criança que faz natação, que faz inglês, que faz aquilo, que faz não sei o quê. Eu falo: "Gente, na minha época eu só tinha 2 funções, estudar e brincar". Eu Uhum. não tinha esse monte de coisa. E quando tinha videogame era uma maravilha, porque saía um pouco dessas 2 opções, mas era brincar na rua. Claro que é outra geração, mas essa geração tem que ter um cuidado a mais, porque realmente ela está mais exposta a coisas que eu não fui exposta. Eu acho que você também, quando você era criança, não era tanto assim quanto é É porque hoje. eu era pobre, né, amiga. Você também Não. tá falando dessa galera aí que tem acesso a isso tudo. Eu também ainda consigo ver uma diferença, mas é isso que eu tô falando da questão do extremo, que hoje ou a gente olha muito por esse viés de que a galera tá se autodiagnosticando, ou esse outro lado seria como se, hoje todo mundo tem alguma coisa, e acho que tu tocou num ponto bem importante que é o rolê do excesso de tela. Uhum. Quantas crianças a gente não conhece que já tem um celular, sabe? Tem, sei lá, 8, 10 anos e tem um celular. É o ideal? Criança tem que usar o celular? É aquela discussão polêmica, né, de sempre, Traz uma porque polêmica pra bombar o episódio. é aquela polêmica, criança tem que ter celular, eu acho que não tem que ter celular, eu acho que se fosse para ligar uma emergência, eu sei lá, devia ter um celularzinho sem entrar na internet, só para precisar falar com mãe, com pai, e também se tiver na escola, tem escola para ligar, né. Enfim, eu acho que não é, se cria uma necessidade e tem aquela coisa da comparação também: "Ai, meu amiguinho tem, só eu na minha escola que não tem". Mas o pai hoje é um desafio tão grande ele segurar a criança, segurar o celular. Então, assim, eu vejo alguns pais que postergam o máximo que eles podem, mas como que você vai postergar, sendo que ele vai para a escola, tem criança de 7, 8, 10 anos com o celular. Uhum. Então é quase que é uma luta, assim. Essa é uma coisa que eu penso também, porque fico pensando assim, tipo, não quero ter filhos, mas se fosse uma questão ter filhos em algum momento, não sei se eu gostaria de expor a minha criança a essas coisas, tipo, vou expor a criança, sei lá, a determinados conteúdos, a assistir animações, ou ainda até essa questão do uso da internet, ou até o TikTok, mas é isso que você fala, tipo, a criança vai para a escola e os amigos vão estar tendo esse acesso, vão estar vendo todas essas coisas, vão estar acessando esses determinados conteúdos, e eu acho que é ingenuidade pensar que você consegue, tipo, excluir a sua criança disso, porque isso também é um tipo de interação social. Você tocou um ponto interessante que você falou assim: "Eu não quero ter filho, mas se eu tiver filho, eu queria isso, isso, isso". Mas você acha que teria o poder contra tudo isso de determinar: "Meu filho não vai ter celular até os 10 anos, vai"? É que, assim, eu acho que hoje em dia, pelo menos eu não penso em ter filhos, mas eventualmente já apareceu algum conteúdo sobre maternidade pra Aham. mim. Gostei do carisma daquela pessoa, e aí você começa a assistir. E eu percebo também que hoje a gente consome conteúdo muito num lugar de que sempre falo pra Giovana, tipo, produzir conteúdo no TikTok, por exemplo, nunca é sobre você, é sempre sobre o conteúdo que tá Uhum. entregando. Porque o comportamento das pessoas que consomem, tipo, TikTok, não é que elas estão entrando no TikTok para ver o conteúdo do criador, elas estão rolando a tela e o conteúdo do criador aparece, e aí você cria um hábito de ver aquilo sempre quando o algoritmo te manda. Então você olha aquilo
aquilo, e aí aquilo vai sempre chegar pra você, porque você gosta. E aí nesse rolê tem alguns conteúdos de maternidade que eu acabo consumindo, porque eu achei a pessoa carismática, porque é uma coisa Aham. meio vlog, porque você tá ali na dopamina barata e tudo mais. E aí eu já percebi que existem pessoas que têm, tipo, um equilíbrio de mostrar como que elas fazem com essa coisa da tela, com essa coisa de a criança meio que ser criada da forma mais saudável possível. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, cara, quanto isso é verdade? Tipo, não no sentido da pessoa estar montando aquilo ou fingindo aquilo, mas quanto isso é verdade num sentido de quanto isso faria parte da minha vida real, sabe? Porque, querendo ou não, aquela pessoa que está produzindo conteúdo, por mais que ela Uhum. esteja produzindo de uma forma séria e de uma forma responsável e de uma forma ética, aquilo de algum jeito é o trabalho dela, produzir aquele conteúdo. Então ela precisa criar narrativas, então potencialmente ela vai ali criar De situações que tudo é lindo, maravilhoso. para criar o conteúdo e para também de algum jeito manter aquilo. E de novo, não acho que a pessoa esteja mentindo, mas eu não sei se isso se aplica tanto para a vida real de uma pessoa que não tem aquilo como trabalho. Então, eu Sei. acho que entra muito nessa posição, assim, de que num lado eu vejo, tipo, pô, talvez exista um equilíbrio aqui de sim, dá para a criança ter acesso a telas, mas de um jeito específico. Por outro lado, eu penso, não sei se isso é tão verdade assim. Eu acho que não, porque ela vai para a escola, ela pode não ter o celular, mas o amiguinho vai ter. É, Daí no intervalo eles ficam vendo. Então assim, as escolas elas proíbem, tá, mas será que isso é efetivo? Será que sim. consegue mesmo? Porque a gente já estudou, a gente sabe como é, né, ninguém você controlar ainda mais vamos pegar a escola pública que é a nossa realidade. Eu estudei em classe que tinha tipo 40 alunos. Como que você vai controlar uma pessoa controlando 40 alunos? Sim. Então você não tem esse controle. Eu acho que você, como pai e como mãe, eu acho que você tem que tentar minimizar o máximo que você pode. E Uhum. mostrar pro olha que lindo que a gente está hoje, Ai, e mostrar para Jesus. o filho que tem outras Ah, e agora é outras conteúdo de possibilidades. maternidade, né. Se você gosta de conteúdo de maternidade, se inscreve aqui no canal, porque você pai fala, amiga. A gente mudou o nome, não é mais Tô Bugônia, é Tô Grávida, então a gente vai dar Tô dicas. grávida por mais um dia, né. Outra coisa, você já reparou que toda artista ou toda pessoa que fica grávida, ela cria um Instagram pra falar da rotina de gravidez? Porque virou um novo nicho de mercado. É. A gente pode fazer uma hora um conteúdo pra criticar isso. Não, é verdade, né, uma coisa a gente já até em algum momento aí da vida, mas acho que não foi nesse canal, a gente já falou sobre os nomes, né, que as crianças recebem. Eu estava assistindo agora essa uma semana eu viajei aí de descanso, daí eu estava com a minha mãe assiste novela, Hã. que é uma coisa que eu praticamente não tenho mais assistido. Aí a gente estava lá tomando nosso chimarrão, assistindo a novela, o nome da personagem principal, da protagonista da novela das 7 que tá passando na Globo agora se chama Agrado. Agrado. Cara, eu achei icônico o nome, não vou mentir. E aí a Agrado. gente vê aí que é o quê? Um reflexo da galera que tá dando o nome para os seus filhos, que é tudo umas coisa meio, tipo, não vou criticar, mas Não, tudo bem, mas tem uns é nomes uns diferentes nomes, que saem do comum. sai do comum, né, tipo, Eds. Essa semana eu recebi um nome para cadastrar na portaria de um prestador de serviço, que era Washington com CH. Eu acho bonito o nome Washington. Eu queria ter, algum nome e eu iria dar pra minha criança um nome bem impactante nesse sentido. Por exemplo, eu acho lindo o nome Jerusalém. Eu daria o nome pra Ai, mas criança você de teria Jerusalém. mas não é pesado demais? Não traz uma carga Jerusalém, né, não traz uma coisa assim, Que coisa assim. Jerusalém. Eu acho eu acho lindo. É, tipo, Washington, eu também acho lindo. Vai Eu ser daria o nome Jerusa o apelido? não, Ou não vai ter Je se alguém colocar apelido na minha criança, eu vou ir na escola reclamar. Eu não quero que ninguém fique colocando apelido na minha criança. Eu escolhi o nome. Outro nome que eu daria também, Homem Cristo, Homem hífen Cristo, Cristo, pra ser um nome nossa. só. Olha que impactante. Será que ele já ia trazer uma profecia, assim, homem Eu Cristo? não quero, porque Me eu não sou lembra religioso. Henri Cristo. É, mas eu acho que esses nomes têm muito mais personalidade, acho que é muito mais Do que bonito. Giovana, né, Ângelo. Olha que sem Eu graça. tô aqui Qual que é o 10 seu minutos nome? que sem graça o Giovana. quê? O meu não é sem graça. Imagina você falar Eu assim: "Qual que é o seu nome?"
Filadélfia. É, Olha bem mais que, bonito, né. né, a E pessoa eu ia ainda falar Filadélfia com PH, com PH. né, Daí a no pessoa fala: "Como que começo. escreve?" PHI não, a gente pode melhorar. PH Soletra. vou soletrar o nome Filadélfia da minha criança, seria Phillla, né, fila, então Hã. esse seria o fila, isso já daria quase o alfabeto Não numa é linha fila inteira, de né. cachorro e É nem de fila marca de é, tênis. exato, Tá. justamente para diferenciar. E daí o Delphia seria Delphea, né, então ia Olha! ser assim o meu. Eu Oh! poderia participar do programa do Luciano Huck. Deixa eu falar de outra coisa. Soletrando. Eu tô aqui há 10 minutos a gente falando, eu tô tentando catar um gancho do próximo tema do roteiro, É que o mas não tô próximo tema é mais conseguindo. pesado, A é gente quer isso? falar de lobotomia. Ai, que É lindo. isso, é sobre isso que a gente vem. Não, porque o que que é o ponto também, então já pra integrar tudo. É porque se a gente pensa muito nessa coisa de saúde mental, que é algo que a gente está falando muito mais hoje em dia nas redes sociais, e até a banalização da saúde mental Aham. de algum jeito, né, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa da importância, ao mesmo tempo não tem. E aí a gente estava pensando na construção desse roteiro muito ligado a essa ideia de como antes tinham procedimentos muito mais invasivos, com essa coisa da resolução, e eu acho que de algum jeito fala muito também sobre essa questão do hoje, porque uma das pesquisas que eu encontrei sobre essa coisa da lobotomia é que era um procedimento que ele era feito e ele era executado justamente porque ele era considerado um procedimento barato se você pensar numa internação Aham. nos hospitais psiquiátricos, essa coisa do alto custo para uma coisa a longo prazo e toda essa coisa. Tanto que essa rolê de fazer lobotomia nas pessoas era uma coisa que, de algum jeito, foi produzido um marketing, ao mesmo tempo uma coisa tipo de sucesso, porque resolvia o problema. Até encontrei alguns comerciais que eu estava vendo para escrever esse roteiro, que era alguns comerciais que falava Da que época. da época, que cuidar dessa questão mental era mais fácil do que cuidar de uma dor de dente, porque basicamente quebrava ali Era os extremamente agressivo, né. Quando o Ângelo me falou, eu falei assim: "Nossa, mas como que isso entra no roteiro, e tal?". E eu fui dar uma olhada que eu pra, né, pra gente poder discutir, e eu fiquei chocada de ver, assim, como que era antes, porque esse paralelo de hoje a gente tem esse autodiagnóstico, mas antes as pessoas é como se resolvesse um problema de uma maneira fácil e é, barata, como você sim. disse. Só que isso trazia uma consequência, não é que resolvia o problema, tirava a capacidade da pessoa em determinado área do cérebro de reagir. Então ela ficava apática, completamente apática. Eu acho que uma coisa também que me deixa bastante chocado de pensar, é que esse rolê, tipo, não fazem nem 100 anos. É. Porque daí uma outra coisa também é que isso ficou, tipo, famoso entre as décadas de 30 e 50. Uhum. Cara, tipo, foi ontem praticamente, né. E isso é uma outra coisa maluca, como é considerado um período muito sombrio da psiquiatria, esse rolê todo, mas que ao mesmo tempo não tem ali, eh, sei lá, eu vejo pouco falando. Esses dias passados eu estava no oftalmologista, ele estava lá na sala de espera, e daí tinha uma criança lá de 12 anos, porque a mãe chamou a atenção e falou, e em algum momento, eu não sei qual foi o papo, e ele perguntou, tipo: "Ah, ainda fazem lobotomia nas Ai, que pessoas?" horror. E aí e ele falou alto, e a mãe ficou, A tipo, criança. falou o nome da criança, e aí falou bem assim: "Você já tem 12 anos, você já deveria saber isso". Eu dei Nossa, uma que risada horror. pra quebrar o clima, falei: "Ah, eu estava precisando de uma". Aí aí a gente conversou mais um pouco. Mas é muito louco, porque o ponto é, eu não sei se existe algum lugar em que as pessoas falem sobre isso ou toda essa coisa, porque apesar de ser muito sombrio, é uma coisa que eu tenho curiosidade. Tipo, sobre o tema mesmo. Mas no contexto histórico, né, É, não não é de: "Ai, porque ai, que bicha". medo. Não, eu acho que, sei lá, são reflexos ali igual com a cirurgia plástica, não sei se você sabe, mas a cirurgia plástica ela é tão aprimorada hoje em dia, porque na época da guerra Eu muitas não sei pessoas se sobre isso, voltaram, então eu vou te contar, sobre né. cirurgias Porque plásticas, eu você nunca fez realmente nenhuma, né, amiga? nenhuma. É, tão bonita assim na ao natural.
Não, mas também tem isso, o rolê da cirurgia plástica, porque foi muito aprimorada, porque muitas pessoas voltavam da guerra, Aham. não lembro se da primeira ou da segunda, acho que da primeira, e aí teve um médico que estudou muito esse rolê, que primeiro era para voltar uma funcionalidade de algumas partes, tipo, do rosto das pessoas e tudo mais, e isso foi o que acelerou muito essa coisa de o quanto hoje a cirurgia plástica ela é, tipo, tão boa, tão eficaz, Aham. tão eficiente por isso, porque, eh, em algum momento houve uma necessidade muito grande, né, primeiro mais para ser funcional, mas aí depois se transformou em Em estético. estético. Mas, essa coisa que você está falando da lobotomia, é muito louco você pensar, como você falou, faz pouco tempo. Uhum, Só que aquilo lá, daí hoje quando a gente olha, eu fico chocada, porque eu vi, por exemplo, do John Kennedy, né, a irmã dele foi uma dessas pessoas, né, a irmã uhum. dele foi lobotomizada, uma coisa É. assim. E ela morreu em 2005. Uhum. Isso é um caso raro de alguém viver tanto tempo assim, tendo passado por esse procedimento. Mas eu fico pensando, será que era ignorância mesmo? Ou será que era, crueldade? Eu fico pensando o que que levava as pessoas a fazerem isso? Será que era, porque a gente não pode olhar, por exemplo, lá para trás com os olhos de hoje, porque obviamente a gente vai se revoltar. Mas eu acho que daí é esse que é o ponto, a gente tem que pensar, muito no rolê do marketing, e eu acho que muito como a questão da medicina por si só, ela entra nesse rolê todo, porque é muito aquela coisa, se tu vai no médico hoje e o médico fala assim: "Ó, Giovana, você tá com esse problema, tem que tomar esse remédio", você Aham. vai questionar? Não. Você vai comprar o remédio e vai tomar? Então eu acho que vinha muito nesse lugar. E eu acho também que também teve uma coisa de, tipo, ter sido um rolê inovador, sabe, nesse sentido de, tipo. Então, mas aí que tá, será que aquilo era uma coisa que era uma solução barata, né, que você falou, ou tinha uma pesquisa, será que quem estava fazendo aquilo sabia da consequência? Será que já conseguia ter essa percepção de estudo e tudo mais? Ah, acho que não. Mas aí esse é um outro ponto também, de como a gente pode pensar no hoje, que é esse rolê. Tipo, a gente tem muito mais consciência das coisas, dessa ideia de que existe todo um Uhum. espectro e que existe neurodivergência e que cada caso é um caso, nuances e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, quantos por cento da população tem condição de acessar os tratamentos específicos? Eu conheço pessoas que realmente têm questões diagnosticadas, mas que o Não tratamento é consegue muito tratar. lento, ou ali que tem muito essa coisa de um alto custo. Então eu não acho que seja só essa coisa de, tipo, alguém criou de forma, tipo, cruel, eu acho que estava muito ligado ao contexto histórico do negócio todo. Até porque um tratamento ele nunca é isolado, ele nunca é só a medicação. Ele tem a Uhum. medicação, ele tem terapia, ele tem um monte de coisa. Então, dependendo do caso, fonoaudiólogo. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar que a pessoa precisa. Sim. Geralmente não é só o medicamento, porque muita gente pensa, ah, eu vou tomar um remédio e acabou. Mas tem um caso desse que eu estava lendo, que eu não vou lembrar o nome da pessoa, Então não conta. que ele é um autor de ele é um escritor. Pelo que eu vi no vídeo lá que eu estava assistindo hoje sobre o tema, ele é famoso. E ele, quando criança, o pai se casou com uma outra pessoa. Uhum. Daí essa outra pessoa, ele achou que ele ia encontrar, tipo, aquela pessoa ia ocupar o lugar da mãe dele, que ele queria essa figura, feminina na família. Daí ele pegou durante a noite, ele foi na despensa e começou a comer doce na Uhum. despensa. Essa mulher convenceu o pai a fazer lobotomia no filho. Uhum. E esse filho teve sequelas e tudo mais, só que ele não foi tão grave que impossibilitou ele de ter uma vida normal. Só que ao longo do tempo, obviamente, ele cresceu revoltado, ele virou alcoólatra, depois ele foi trabalhar numa autoescola e ele começou a estudar. E acho que é aí que foi que ele começou a escrever livro e tudo mais. E ele é vivo até hoje, ele tem 70 e poucos anos. Uhum. Mas é um dos poucos casos que a pessoa não teve tanta sequela, porque eu acho que não teve muito sucesso a questão. Ó, aqui na minha pesquisa também disse que em torno de 5 a 15% de pacientes morriam logo após a cirurgia. E um dos fatores mais
impactantes que fazia com que a taxa fosse Uhum. alta, assim, era por causa da esterilização, de como nem sempre tinha uma adequada, e daí muitas vezes o paciente ficava com infecção generalizada que fazia com que a Mas pessoa você imagina, você fosse enfia um negócio pelo que olho. Deus me livre. Na verdade, eu não sei exatamente quantas técnicas existiam, mas porque eu acho que tinha algumas que era de fato pela cabeça, mas aqui também na minha pesquisa diz que o Walter, que eu sou Walter. gringa, né, Walter Freeman, ele popularizou uma técnica que era a técnica do picador de gelo, que inseria um instrumento cirúrgico pelo canto do olho, Já começa pelo nome, né. movendo para destruir o tecido cerebral sem precisar perfurar o crânio. Cara, é muito maluco isso, né? Nossa, E é muito maluco como isso nem faz tanto tempo também. E a que gente que é e aprende qual que é muita o coisa aqui, intuito? né. Ah, gente, eu amo que, o podcast é a base do achismo, porque no dia que a gente grava é o dia que a gente faz o roteiro. Ou Ai, não precisa seja, falar, não precisa dizer que é tão assim. ó, por isso também que vocês têm que pesquisar. A gente não vai dar fonte de nada, vocês Exata pesquisem. Ó, aqui diz assim, ó: "A cirurgia tinha o intuito de tratar a esquizofrenia e depressão, mas muitas vezes resultava em mudança de personalidade e apatia". Às vezes, para mudar a Mas personalidade a de gente alguém, mas a gente tem que falar seria para as pessoas pesquisarem na Barça, né, na porque Barça. porque a gente tá falando de excesso de tela, então gente, vamos voltar para as antigas e pesquisar na Barça. É isso, vamos pesquisar na Barça. É essa a minha pesquisa. E daí aqui diz também o quê, ó, que o custo foi humano, né, por quê? Porque não era considerado caro, mas isso a gente já falou. É isso, amiga, acabou o roteiro. 50.000 pessoas, né, Tu foram tem esse nos dado? Estados Unidos, sim. Tu Na minha breve pesquisa de A breve hoje, pesquisa da Giovanna foi uma frase, né, foi 50.000 um pessoas. vídeo do YouTube que eu não sei se a fonte procede, Não, mas mas ó, assim, aqui também, eu vi que no Brasil, eu acho que foi em torno de 450 casos. Acho que foi uma coisa assim, também fiz uma breve pesquisa nesse sentido. E que no Reino Unido e nos Estados Unidos foram os lugares de maior concentração desse rolê todo. meu Deus, é impossível de você pensar, mas a gente não pode olhar para a história com o olhar de hoje, porque senão a gente vai se revoltar com tudo, né. É isso. Amiga, acho que é isso o É episódio. Eu vou ver isso, quanto que a gente já gravou, espera aí. 38 trinta minutos e oito minutos, mas eu acho que foi 38 minutos de muita qualidade. Eu posso de fazer muita uma dança até qualidade. bater 40, né? Até bater 40. A gente pode aproveitar e finalizar cantando uma música. Venha Me me beijar, beijar. meu doce vampiro, Uou, 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 na na luz luz do do luar. luar. Ah, 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 venha sugar o calor de Oi. dentro do meu. A Giovana falou mais cedo que a galera da MPB ama fazer uns sons, né? Dabarabadu, dabarabadu, dababará, dababará. Xalalala. Ó, outra coisa também que a gente pode fazer até bater o tempo do episódio, a gente pode ensinar a fazer um macarrão. Gente, eu Você sabe acho fazer assim que o do macarrão? roteiro ele não tá bem construído, Tá no bem final a construído, gente fica enchendo sim. linguiça. Não, a gente ficou 40 minutos. Ó, macarrão gostoso. Bastante água na panela. Pode Hã, fazer no olhômetro, né? tá. Bastante água na panela. Água salgada, como salgada feito o mar. E Aham. ferveu a água, joga o Pra macarrão. subir a pressão, Pra subir a é um pressão. ótimo teste de pressão. É, pra ver se você tem pressão alta Se ou você não. se você sobreviver Pode você comer já o fez macarrão comida na sempre. água do mar? Você já Ai, pensou em pegar a água do mar e ai. cozinhar com a própria água do mar? Vamos precisar fazer lobotomia na tua cabeça com esse pensamento. Aí o que? A gente vai pegar, daí tá, cozinhou o macarrão. Aí depois com o molho, alho e óleo, que é uma Alho e óleo, face, né? boa. Mas ao invés de Gosto. usar óleo, um azeite gostosinho, É pra melhor, ficar mais melhor. saudável. Às vezes eu coloco também uma cebola no alho e óleo. Bom Aí também. faz o quê? Frita ali, joga em cima do macarrão depois de cozido, Ótimo, né? boa. E com essa Deu a gente 40 se minutos, despede. pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchau, Até a gente. próxima semana.